Ambientes pesados. Vamos conhecer os ambientes pesados, alguns motivos porque eles são pesados e o que fazer para você se descontaminar desse peso espiritual. Beleza, pessoal? Ó, eu listei aqui 7 ambientes pesados e o porquê disso daí. Eu vou começar com ambientes de aglomerações, shows ou aglomerações, festas rave, com consumo de entorpecentes. Então, shows que ali a maioria está consumindo drogas, entorpecentes ou aglomerações com esse propósito, são ambientes extremamente pesados. Por quê? Porque o vício, ele é uma manifestação física no corpo, então precisa de tratamento médico, ciência, tudo certinho, mas ele é um jugo espiritual. É uma forma de mostrar, evidenciar que o espírito do adicto, a pessoa que está viciada, ela está numa região espiritual muito negativa mesmo. E eu não falo só de vícios químicos não, vícios em qualquer aspecto, vícios de entorpecentes, vícios de comportamentos, de apostas, vícios do cunhos sexuais, lascivos, vícios e manias negativas, drogas e cigarro e bebida em termos assim de vício, ela é só a ponta do iceberg. E ambientes como esses shows são muito pesados. Então quando você vai num ambiente desse, você vai sentir o peso naturalmente. Por quê? Porque ali tem uma concentração de pessoas, portanto uma concentração de pessoas com seus respectivos espíritos, certo? E ali aquelas pessoas estão num propósito ali que não é positivo. Ah, mas o show é legal porque aquela artista é legal. Eu não vou entrar no juízo de valor. Ah, essa artista aqui, ela é negativa, essa é positiva. Não, não é isso. A gente tem que olhar o resultado prático. Se aquele show, que pode ser da Chapeuzinho Vermelho, a pessoa tá ali se drogando, se afundando, se lascando toda, e isso em massa, não precisa falar mais nada. Aquele ambiente ali espiritualmente é horrível. E mesmo que você não tenha visto, mesmo que você vai lá só para ver o show, você tá de boa, você estando ali, você vai sentir aquele peso espiritual, beleza? O que fazer eu já vou falar no final, que eu já falo para todos os ambientes que eu estou listando aqui. Outra coisa, agência bancária. Agência bancária, sim. O banco, graças a Deus que a gente mal vai em banco hoje em dia, né? Graças a Deus, você vai no aplicativo, já resolve tudo. Mas a agência bancária é pesado, porque ali são tratados, e eu vou falar de uma maneira bem direta, banco, ele vive do quê? De juro, de lucro, né? De lucro de empréstimo, de serviços financeiros. Então, o banco, o propósito dele é lucrar, não tem nada errado nisso. Agora, como é o meio de trabalho dele, de sobrevivência dele, somente ali consumir da pessoa que tem a sua conta ali um pedacinho, que é os juros, daquilo que ela produziu, então esse aparelho, esse local, essa concentração, ela é como se fosse um dreno de energia. Ela está drenando a força de trabalho de milhões de pessoas. Então essas instituições têm ali um jugo muito forte sobre essas instituições. Existe ali uma opressão muito grande. Ó, e eu não vou entrar em política aqui, mas você vê o nosso país, está com 15% ao ano de juros. Então hoje existe o quê? É melhor a pessoa colocar o dinheiro no banco do que ela investir. Porque se ela tiver lá R$ 1 milhão, ela vai ganhar R$ 10.000 por mês num país desse. Então quer dizer, isso daí oprime o país. É uma opressão. Então esse ambiente aqui, meu amigo, Banco Central, Bacen, como que é aquele, tem um que é a Confederação dos Bancos. Lembra aí para mim, coloca no comentário. Eu vou lembrar.
é o ajuntamento dos bancos, é tipo uma associação dos bancos. Tem meia dúzia de banco no Brasil, infelizmente, tem pouco banco. E eles dominam tudo. Então, esses ambientes aqui são super pesados. Ambientes espiritualmente pesados e carregados, tá, pessoal? Terceiro ambiente, ó, só de eu gravar já fica pesado o vídeo. É a terceira vez que eu tô tentando gravar, cara. Tratar isso tem que ter conhecimento. Agora, se a gente não fala, o que vai acontecer? As pessoas não vão ter consciência, as pessoas vão ver uma vida sem a plenitude. Coisa boa é você enfrentar a vida de cabeça erguida. Achar aonde está realmente ali o seu verdadeiro inimigo. E não culpar a Deus, se afastar de Deus, culpar sua família e etc. Terceiro ambiente, muito pesado. Câmaras de vereadores, prefeituras, assembleias legislativas, sedes de governo estadual, Câmara Federal e sede do governo federal. Todos esses ambientes espiritualmente são extremamente pesados. E são pesados por quê? Porque são centros de decisão. Não é porque quando é o político tal é mais leve, quando é o político tal é mais bonzinho. Não. Ali vai na prefeitura e sente o peso aí da sua cidade e me fala aqui nos comentários. Vai numa câmara conversar com o vereador da sua cidade para falar para asfaltar uma rua, que você vai ver o peso espiritual que é. E por quê? Porque nesses centros decisórios ali, forças espirituais negativas colocam muita energia para poder não andar a vida das pessoas. Existe essa dicotomia, existe essa diferença de potencial positivo e negativo. Isso existe. Para uma energia elétrica correr num fio, tem que ter o positivo e o negativo. Não adianta, entendeu? Tem que ter essa variação que dá a diferença de potencial. Para uma água descer para baixo, tem que ter uma força puxando ela, que é a força da gravidade. Então, por isso que existe caixa d'água, tudo. Ou seja, é uma coisa que se reflete no mundo espiritual, no mental e no físico. Então, esses ambientes aqui, que são ambientes que são negociados corrupção, são negociados o futuro das pessoas, são ambientes pesadíssimos, tá bom, pessoal? Que são as prefeituras e câmaras e todas assembleias legislativas dos estados. Não é um específico, não é da cidade A, da cidade B, em geral. Então, os trabalhadores desses ambientes, eles sabem que eles precisam muito do acompanhamento espiritual. É muito importante. Outro ambiente muito pesado, pessoal, e não é por causa, já vou falar qual é o ambiente. Velório. E detalhe, não estou colocando cemitério. E eu vou explicar por quê. Velório é uma coisa, cemitério é outra. Cemitério vai ficar pro vídeo de local leve. É até leve. O cemitério é leve. Cemitério é leve. Mas eu não estou falando de leve hoje, estou falando de ambiente pesado. Já o velório é pesado. E por que o velório é pesado? Porque não é pelo morto que está ali. Muito pelo contrário. Ali, talvez o morto seja a maior expressão de paz que está naquele ambiente, é aquele morto ali. O peso do velório é porque naquele ambiente pessoas vão fazer a sua despedida, a sua última homenagem, e ali a pessoa tem um confronto com o seu destino. Então todo mundo sabe que um dia vai passar por ali. E isso é como se fosse um alerta para a pessoa espiritualmente. Então ela meio que toma é um freio de arrumação. É um ponto de checagem do ponto de vista espiritual. Poxa, como que está minha vida hoje? Um dia eu vou estar ali. Poxa, o que eu estou fazendo? Um dia eu vou estar ali. E outra coisa muito comum em velório. Parente que só se vê em velório, olha lá. Aí é que fica pesado. Por quê? Porque muitas vezes existem rachas, muitas vezes existe tão somente o afastamento, muitas vezes existe tão somente a pessoa
não tem ali afeto, vínculo, então fica irmão que não vê irmão, primo que não vê primo, tio que não vê sobrinho, sobrinho que não vê, e assim vai, né? Existe até casos que é mãe e pai que não se vê, filho não vê pai, enfim. E o cenário do velório é onde esse peso do ponto de vista espiritual, mas no que tange a questões familiares, são revelados. Então, mais um ambiente aí pesado aí. Então a gente já falou de agência bancária, shows, prefeituras e câmaras e velório. Tem mais 3 aqui, pesadíssimos aqui. E tem um bônus aí. Hospital, cara. Putz, hospital é pesado. É pesado. Às vezes a gente faz visitas, né, em hospitais para os irmãos e tal. A gente sabe como que é. E eu vou te explicar por quê. Porque o hospital, ele vai tratar, ele é um ambiente, né, que é para cura, para tratar pessoas. Só que aquelas pessoas estão ali por uma questão espiritual. A gente foi feito para ser saudável, certo? Nós fomos concebidos por Deus para sermos saudáveis, para estarmos bem. Quando a gente está num ambiente que precisa a gente ser removido para um hospital, é porque precisa de uma intervenção no nosso corpo que é desenvolvido por Deus para se autocurar, auto se proteger e tal. Quando essa máquina que é desenvolvida para se auto-regenerar, ela precisa de uma intervenção, foi feita uma liberação espiritual ali. Foi feito um porquê você está indo para aquele hospital. Não, é lógico, eu estou com dor, eu estou com isso, mas o seu corpo não foi projetado para você precisar ir para o hospital toda hora ou nenhuma vez. O correto era você ter uma vida, seu próprio corpo, se ele vai em harmonia, ele vai se auto-regenerando. Quando você machuca a mãozinha, ele não faz ali o machucadinho. Quando essa lógica é quebrada, tem uma explicação espiritual. Ou seja, você está passando aquela situação para um acerto de contas, para um ajuste de rota, para você se repensar, se repaginar. Perfeito? Então, tem um propósito você estar ali. E como ali tem um monte de gente se tratando, então ali concentra um monte de gente sendo tratada fisicamente, mas por questões de raiz espiritual. Então o hospital é pesado sim, beleza? Profissionais da saúde que o digam, meu respeito e minha admiração. Eles, o nível de atenção deles já é elevadíssimo pelo que fazem. O médico tem que estar com uma concentração enorme ali para poder operar. Minha esposa teve cesárea, você fica vendo, meu Deus, abre a barriga, não sei o quê. Precisa ter muita concentração, precisa ter muita atenção. Mas além disso, existe a questão do ambiente. Por que você tem médico e enfermeiro que fuma, por exemplo? Pô, eles estudaram, eles sabem que faz mal. Por que eles fumam, cara? Por quê? Peso espiritual. Tem peso espiritual nisso daí. Vamos continuar, pessoal. Ó. Delegacia. Eita, meu Deus do céu. Delegacia é parecido com o de hospital. Só que em vez de ser tratado na questão da doença física, já é uma questão que envolve a alma também. Por quê? Vou te explicar. Na delegacia, está sendo ali combatido, esse aparelho existe para combater o quê? Crime. Beleza? E o que é o crime? É alguém que ela fere a lei. Então ela tomou uma decisão de roubar, por exemplo, alguém, de traficar, fazer coisas que não são positivas. E ali a delegacia é o local que vai reunir, né? Ou seja, vai ter ali toda a operação para poder trabalhar e fazer cumprir a lei. Muito bem. Então, da mesma forma que no mundo espiritual existem liberações que vão atingir o corpo da pessoa que ela vai parar no hospital, quando é a alma da pessoa que está prejudicada, porque a alma é o pensamento, é o sentimento, tomou a decisão
de cometer um crime, então a sociedade vai reagir para combater aquela situação, beleza? Então há uma intervenção. Quais são as duas coisas mais valiosas que até um advogado, quando está estudando a Constituição, está escrito ali? O que é o mais valioso? A vida e a liberdade. Então no hospital você está lutando pela vida. E ali na delegacia, o que está tendo ali? Um cerceamento da liberdade. E justamente porque a pessoa praticou algum crime, algum delito. Então esse ambiente está carregadíssimo espiritualmente. Carregadíssimo. Carregado ao extremo. Tanto que se junta, é um abismo que junta outro. Aí existe o crime, existe a droga, existe a corrupção, existe a cobrança do advogado, existe... Olha, é peso, delegacia é peso. E o último item, cara, esse aqui é muito importante. Todo local de reabilitação, clínica de reabilitação de pessoas com problema de álcool, clínica de reabilitação de pessoas com vícios, clínica de reabilitação psicológica ou psiquiátrica, tudo que é de reabilitação, ali existe um peso espiritual muito grande. Por quê? Porque este aparelho, essas pessoas, esse local, ele tem um propósito de, como diz o próprio nome, curar, melhorar, libertar, mudar comportamentos. Só que esses comportamentos existem porque esta pessoa espiritualmente está muito mal mesmo. Então vai ter a força que vai puxar. Não, eu não quero que ela se liberte. Ela tem que ficar para cá, ficar desse lado aqui, negativo. Então, quando essa clínica está trabalhando, ela vai usar todas as técnicas físicas, de ciência, de tratamento, bonitinho, ok, tudo beleza, só que precisa ter o acompanhamento espiritual, senão o peso é tão grande que até os profissionais eles sentem isso muito latentemente. Antes da gente terminar o vídeo, eu também quero falar para fazer uma desambiguação. Tem ambientes que eles não são pesados, eles são fortes, é diferente. Vou dar um exemplo para você. Aglomerações com propósito. Olha, se você um dia for numa manifestação, se você um dia for numa assembleia de trabalhadores, se você for um dia vamos colocar assim, numa reunião de condomínio, vamos colocar assim, que vai deliberar coisas positivas, que não é aquela reunião que só tem briga entre os condôminos e tal. Essas aglomerações com propósitos, elas são muito fortes mesmo. Então, pode ver que grandes mudanças do mundo vieram dessas aglomerações aqui. Se você pegar desde a Revolução Francesa lá que derrubou lá a monarquia, Revolução Russa, toda vez que tem aqui no Brasil teve negócio de sindicato muito forte, lembra que juntava muitos trabalhadores com o propósito de melhorar as condições de trabalho, ou mesmo quando uma pessoa tem uma violência e aí fazem aquelas passeatas, né? A passeata, pedindo paz, pedindo alguma coisa, aquilo é muito forte. Então não é peso, é força, é diferente. Por quê? Porque olha, é ajuntamento de pessoas num propósito. Isso espiritualmente é muito forte. Também, bem como igrejas. Então a igreja, quando ela vai juntando pessoas e aquelas pessoas têm o mesmo propósito, essa igreja ela tem uma força muito grande mesmo. Aquele ajuntamento de pessoas com um propósito. E geralmente, e aí não é nenhuma crítica, é uma
uma constatação. Quando esse propósito, no caso de igreja, vou ser um pouquinho mais específico, que seja o crescimento do reino de Deus, ou seja, levar para mais pessoas, show de bola. Quando você vê que aquele ajuntamento é só para melhorar a qualidade de vida dos donos da igreja, então ele já não tem mais a mesma força, beleza? Então fica aí mais um ambiente forte. E outra coisa que é muito forte também, não confunda peso com força. Existem organizações, por exemplo, empresas, organizações sem fins lucrativos. Quando a organização ela tem um bom propósito, vou dar um exemplo aqui, ó. Uma fábrica que faz sabão. Sabão não é coisa boa? É. Ali não junta pessoas para trabalhar? Junta. Ali não é ser humano ali que trouxe a caixa, trouxe os produtos, o outro colocou na máquina, o outro embalou, o outro cortou, o outro pensou. Aí tem a menina que calcula o preço, o outro que vende, o outro que compra, o outro que entrega, não é assim? Cara, essa organização, essa fabriquinha de sabão, ela é muito forte. Ela é uma potência. Entendeu? Vou dar outro exemplo aqui, ó. Uma associação de bairro. Quando aquela associação ela funciona, tem atendimento, tem a pessoa ali, o presidente que cuida disso, que cuida daquilo, tem as reuniões, é muito forte. É muito forte. Então, a gente falou aqui de ambientes pesados e ambientes fortes. Tem locais fortes também, mas eu não vou abordar nesse vídeo. E é um vídeo muito complexo, esse assunto ele é complexo, mas ele é muito importante. Agora, qual é o encaminhamento? O encaminhamento é o seguinte. Primeiro, ter a consciência do mundo espiritual. Deus existe, o mundo espiritual existe. Somos seres tridimensionais, corpo, alma e espírito. Beleza? Primeira consciência é essa. Segundo, sensibilidade espiritual. Isso vai evitar que você desconte no seu filho, desconte na sua mulher, desconte no seu pai, desconte na sua mãe, desconte nos seus colegas de trabalho. Se você está com problema espiritual, o problema é seu, você precisa corrigir. Não ficar colocando a culpa nos outros. Terceiro, como corrigir? Você precisa, ao sair desses ambientes ou a passar por eles, você precisa voltar a se harmonizar. Oração, ir para a igreja, dependendo da situação, jejum. Se você se contaminou, aprontou, sabe? Teve relações com pessoas nesses ambientes, enfim. Cometeu falhas, erros. Faz o caminho de retorno espiritual. E é muito interessante, porque se você está no ambiente pesado, esse ambiente vai te sugando para baixo. Quando você decide mudar, não é que da noite pro dia você já vai estar aqui em cima, não. Você vai passar o processo de elevação espiritual. Isso é um processo, beleza? E por fim, meu irmão e minha irmã, nós estamos na nossa comunidade fazendo um jejum de 40 dias. São 40 dias que nós vamos da meia-noite ao meio-dia jejuar. Estamos no 10º dia. Se você quiser acompanhar esse projeto, fique à vontade. Se você não quiser, fique em espírito de oração. O que eu quero dizer é que está sendo muito bacana a gente poder externar esses vídeos. Eu quero agradecer as mais de 500 visualizações. A gente não tem nem 10 vídeos, já teve 500 visualizações. Eu quero agradecer a todos que estão curtindo, compartilhando e pedir para você compartilhar, se inscrever nesse canal e dar um joinha. Isso ajuda bastante a distribuir o vídeo, beleza? Fiquem com Deus, estou orando por todos. Nação maior, um só Deus, um só povo, uma só nação. Até o próximo vídeo, pessoal!